Precisa gerir e controlar a produção dos seus artigos? O add-on de gestão de produção permite obter custos reais quer da utilização de equipamentos, quer de mão de obra, aproveitando a integração automática aos estoques e integração com os dossiês internos. Permite também poupar imenso tempo, pois pode introduzir as ordens de produção a partir de dossiês internos, por exemplo, a partir das suas encomendas. Após instalar o add-on através da PHC Go Store, tem agora acesso no menu da aplicação a um novo separador produção. É aqui que vão ficar guardadas as operações relacionadas com a produção. Com o sistema já todo configurado, pode começar o circuito da produção, por exemplo, lançando uma encomenda de um cliente. Apenas tem que aceder a vendas, dossiês internos de clientes, encomenda de cliente. Agora deve criar uma nova encomenda, indicando para qual cliente e nas linhas deve colocar o artigo pretendido. Este é um artigo composto que dará em seguida início ao processo de produção. Após gravar o documento, o mesmo necessita de ser assinado e para isso deve aceder às ações e encontra aqui a ação para assinar o dossiê. Em seguida, tem também a ação para emitir logo diretamente a partir daqui a ordem de produção. Ao clicar, é aberta de imediato a ordem de produção, já com toda a informação preenchida automaticamente a partir da encomenda. Apenas tem que indicar quem é o responsável pela produção e confirmar se os restantes dados estão todos corretos e de acordo com o que pretende. A indicação de qual a encomenda a preparar e quais os produtos a criar. Muito importante, deve indicar qual a quantidade a produzir. Pode gravar a ordem de produção, em que agora esta ordem deve dar início a uma ficha de produção. Como pode observar no rodapé da ordem, ela ainda não existe e é o que vou passar a tratar em seguida. Também aqui, se aceder às ações, ordem de produção, encontra a ação para emitir a ficha de produção. Ao clicar nesta ação, a ficha de produção é criada, conforme pode constatar agora, novamente no rodapé da ordem de produção. Já tem informação da ficha de produção emitida, mas não iniciada. Neste exemplo, eu criei a ordem de produção a partir da encomenda, mas poderia criar uma ordem de produção diretamente, sem ter de o fazer a partir de uma encomenda. Para aceder às fichas de produção, deve aceder ao menu da aplicação, Produção, Fichas de Produção. Tem também a possibilidade de navegação rápida para as fichas de produção, disponível numa ordem de produção no separador Fichas de Produção. Aqui está ela e agora encontro aqui logo no início a indicação do estado da mesma como não iniciada. Mais abaixo posso observar o artigo que vai ser produzido e quais os artigos necessários para a produção. Informação esta que a aplicação vai buscar diretamente ao artigo que vai ser produzido, visto tratar-se de um artigo composto, ou seja, já tem informação previamente definida dos componentes na sua ficha de artigo. E agora, para dar início à produção, onde é que eu deverei ir? Exatamente, às ações das fichas de produção. É aqui que encontro as ações para dar início à produção, cancelar ou concluir a mesma. Ao clicar para iniciar, o estado é alterado para em produção e esta informação será também partilhada nos restantes ecrãs. E se aceder em seguida à encomenda, não só tem no cabeçalho que já se encontra incluído na produção, como também no separador produção que encontra em rodapé, dispõe também da indicação que já se encontra em produção. Voltando à ficha de produção, quando o trabalhador quiser dar como concluída a produção, deve aceder às ações e escolher para concluir a produção. A aplicação calcula automaticamente o tempo utilizado pelo trabalhador e coloca também a hora final do trabalho. Pode ainda, caso tenha equipamentos para a produção que queira associar, pode diretamente na linha incluir na produção esse equipamento, que também será calculado o custo proporcional desse equipamento em função da duração em que foi utilizado. O estado da produção foi alterado para concluída, assim como ativado o clique de produção concluída. Tanto as ordens de produção como as fichas de produção têm disponível um relatório personalizado que permite imprimir, descarregar ou enviar a ficha do mesmo. Se aceder à encomenda, aqui está também atualizado que a produção já se encontra concluída.
Por fim, tem também acesso a um conjunto de análises onde pode analisar desde a comparação entre o custo versus a hora de cada processo ou recurso de produção, o estado de produção das suas encomendas e fichas de produção, de forma a poder tornar os seus processos mais eficientes.